Excelentíssimo senhor Dr. Emerson Leal, muito digno prefeito desta cidade, digníssimas autoridades presentes e representadas, presidentes de entidades várias, diretor desta casa, senhoras, senhores, queridos irmãos no ideal espírita, exoramos as bênçãos de Deus a favor da nossa paz. A nossa vida é um caleidoscópio de surpresas. De um para outro momento, altera-se completamente a nossa paisagem existencial. Transferimos-nos da tristeza para a alegria, a golpe de uma surpresa inesperada. Saímos da alegria para a desdita, vitimados por uma circunstância inadequada. A verdade é que qualquer prognóstico a respeito de uma felicidade duradoura invariavelmente se torna impossível. Porque no campo de nosso existir, a cada instante, acontecimentos de vária ordem levam-nos a estados inesperados, exigindo-nos às vezes paciência, resignação, coragem, bom humor. Foi exatamente o que aconteceu. Tratava-se de uma alta personalidade do clero inglês nos Estados Unidos. Era um admirável escritor, também era um jornalista emérito. A sua presença na Califórnia caracterizava-se por uma série de fatores felizes. Ele representava a rainha Elizabeth II na paróquia onde exercia o ministério religioso. Bispo pela igreja anglicana. A sua vida transcorria num clima de paz. Era pai, conforme a autorização da própria igreja, que no cisma de Henrique VIII estabelecera que os seus sacerdotes podiam casar-se. Ele havia terminado o ministério dominical quando recebeu um telegrama. A linguagem fria, sincopada do telegrama, dizia-lhe sem meias palavras: venha imediatamente a Nova York. Jim morreu, suicidou-se. Ele levou a mão ao peito. Jim era seu filho, rapaz de menos de 18 anos. Aquela notícia cravava-lhe o punhal do sofrimento na alma. Ele imediatamente se perguntou por quê. Qual a razão de um rapaz de 18 anos suicidar-se? Leu o telegrama por segunda vez. Não havia dúvida. Era assinado por um outro sacerdote da sua igreja, que residia em Manhattan, em Nova York. Ao pedir-lhe a presença imediata, o bispo James Pike começou a meditar, vitimado pela angústia, e começou a perguntar a razão daquela fuga do rapaz. A vida lhe havia surpreendido fazia 2 anos de maneira dolorosa. Seu filho era perfeitamente normal. Um rapaz de 15 anos e meio, jovial, desportista. Ele amava a vida, era um excelente aluno. Estava oportunamente fazendo um camping de escoteiros quando o telefone tocou altas horas da noite. Era o diretor dos escoteiros que dizia: Excelência, por favor, venha de imediato. Seu filho parece enlouquecido. Está agressivo, desesperado, e temos a impressão de que ele andou ingerindo drogas. O bispo Pike foi tomado de surpresa. Ele podia afirmar que seu filho era incapaz de aderir à droga. Pegou o automóvel e viajou quase 100 quilômetros. Pela madrugada, ele chegou ao campo de escotismo e encontrou seu filho a dormir.
O encarregado lhe disse: leve-o, porque ele é um mau exemplo para os demais rapazes. Desejo dizer-lhe, excelência, que não é a primeira vez. O bispo parecia não acreditar. Seu filho era um rapaz ideal, era belo, tinha 1,75 m de altura, era um grande jogador de beisebol, não tinha motivos para buscar a droga. Quando ele colocou o filho no automóvel e o levava para casa, perguntou-lhe sem preâmbulos: por que, meu filho? Por que você está usando droga? O rapaz lhe disse com jovialidade: não se preocupe, meu velho. Eu não sou um dependente. Eu uso porque todo mundo usa. Lá na escola, a maioria já teve um embalo. Eu não uso droga, papai. É a maconha. A maconha não deixa marcas, não prejudica. É uma experiência, afinal, todo mundo tenta. Eu também tentei. Mas me fez tanto mal que eu não vou prosseguir. Pode tranquilizar-se. Você não confia no seu filho? O bispo sentiu orgulho. Qual é o pai que não confia no filho? Ainda mais no filho único. Aquele rapaz modelo, razão da sua alegria. E se equivocou pela primeira vez. A nova mentalidade educacional é de que os pais ainda confiamos nos filhos, mas os filhos não confiam em nós. Dominados pela mídia, pelo contexto, pelo desequilíbrio, eles preferem as sensações violentas à paz doméstica. E Jim já não era digno de confiança, mas o bispo resolveu confiar. Levou para casa e resolveu esquecer. Deu-lhe alguns conselhos superficiais e esqueceu. Mas o rapaz não abandonou a maconha. Mais tarde, a sua própria mãe encontrou no saco de supermercado a erva maldita dentro de casa. Chamou o rapaz, atenção, ele justificou, não era sua, mas ele já era traficante. Para manter o vício sem chamar a atenção dos pais, ele estava traficando a erva. Mais tarde, o pai surpreendeu numa crise de anfetaminas. Enveredar agora por uma droga mais cruel. Contava 16 anos e meio. Levado ao médico, este foi muito franco. Seu filho é um dependente. É um viciado. Se ele prosseguir neste ritmo, ele vai enlouquecer. Cometerá crimes. Porque a droga vilipendia o homem. Falo matar e matar-se. Não há saída para aquele que se adentra pelo corredor da droga. Ou ele abandona de imediato e faz um tratamento. Ou a loucura, o suicídio, o crime desgovernado são as soluções da última alternativa. Diante daquela situação, o pai, desesperado, resolveu tomar uma atitude final. Escreveu para a igreja em Londres e pediu que lhe dessem um período para meditação. Ele desejava voltar à capital da Inglaterra levando o filho. Ia submetê-lo a um tratamento especializado, ao desencharcamento. Ia retirá-lo da Califórnia. Seus amigos viciados, os traficantes. Aquele ambiente que não era saudável, era responsável pela queda do rapaz. Então ele atravessou o oceano. Alugou um apartamento maravilhoso perto de um grande parque no coração de Londres, onde está o Palácio de Buckingham, onde vive a família real. Ali ele poderia praticar esportes, poderia ter amigos sadios, poderia frequentar uma escola de antropologia, ter atividade. Depois, internado na clínica, Jim começou a melhorar. Voltou a sorrir. Desapareceu-lhe aquela característica do viciado, a voz empolada. Desapareceu-lhe o tremor das mãos. Também sumiu a sudorese fria e abundante. As marcas negras sobre os olhos. Expressões características da dependência da droga. 6 meses depois, ele era um outro rapaz. Voltar a praticar esportes,
A cabeça atrevida e leonina era a loucura das jovens. O pai resolveu voltar aos Estados Unidos. Deixou-o ali. Ele deveria continuar fazendo tratamento de ambulatório por mais 6 meses. Todo domingo, Jim telefonava ao pai e lhe dizia: tudo bem, não se preocupe. Você sabe que eu não sou de escrever muito, mas eu estou ótimo. A vida está maravilhosa em Londres. Mande dinheiro e tudo bem. E o pai, agora eufórico, atendia ao filho através desses telefonemas. Fazia 3 meses ele pediu licença para voltar. Estava curado. Não queria voltar para a Califórnia, tinha medo. Tinha medo da turma da pesada. Queria ir para Nova York, onde ele era desconhecido. Faria um relacionamento jovem, saudável. O pai concordou e ele foi morar no bairro de literatos e artistas, o bairro boêmio de Nova York. Mas agora ali estava seu filho. O telegrama dizia que ele se matou. E o bispo perguntava por quê. Será que ele voltou à droga? Então ele não se matou, ele foi assassinado pela droga. Mas por que ele continuou a droga? Nesse torvelinho que tomou conta da mente de Sua Excelência, o bispo James Pike. Ele se recordou que era cristão. E como cristão, ele se perguntou: e agora? Que será do meu filho? Eu creio que a vida continua, que a morte não é o fim da vida. Para onde irá a alma do meu filho? Será que ela vai para o céu? É claro que não. Ele era suicida. E o suicida não tem o direito à glória celestial. Se dá o céu a alguém que matou o corpo, que prêmio se dará a uma pessoa justa e nobre? Então o bispo entendeu que seu filho não poderia salvar-se. De imediato passou para outra alternativa. Se ele não vai para o céu, ele irá para o inferno. A ideia causou-lhe náusea. Será que Deus vai colocar meu filho nas genas infernais eternamente por um erro da juventude? Afinal, o rapaz de menos de 18 anos ainda não viveu. Nem o corpo está maduro. Ainda não chegou a idade da razão. As glândulas ainda não se desenvolveram. Ele é um projeto de cidadão, não é uma criatura terminada. Por que que Deus o mandaria para o inferno? Será que ele era responsável? A responsabilidade não seria também do pai, que através da sua religião não deu assistência ao filho? Então o bispo começou a amargurar-se. Teria ele dado a assistência que o filho requeria naquela idade? Teria conversado com ele o suficiente para mostrar-lhe que a droga não é solução? Teria procurado dialogar, por quê? Dar-lhe segurança emocional. O pai se lembrava que nunca lhe perguntara a respeito dos conflitos da sua personalidade, nem da sua realização sexual. A diferença de idade criara preconceitos. Deus não poderia punir o rapaz se metade da culpa era da educação. Para onde iria seu filho? Ele não acreditava no purgatório, como a Igreja Católica recomenda. Seu rapaz não ia para o céu, nem ia para o inferno. Para onde iria? Nesse barato mental, ele teve um choque, porque ele se deu conta que, apesar de ser bispo da Igreja Anglicana da Inglaterra, ele tinha dúvidas a respeito da imortalidade da alma. Como a maioria dos cristãos, afirmamos que a alma é imortal, até a hora que nos acontece algo e nós perguntamos: será? Quando a morte nos bate à porta e nos arrebata uma pessoa querida, de imediato nós interrogamos: e agora? Será que a morte do corpo ceifa a realidade da vida, que é morrer? Será a morte, como dizia Shakespeare na palavra de Hamlet, dormir, sonhar talvez? Ou será a morte o fim da vida, como apregoa a doutrina materialista? O bispo Pike resolveu não meditar mais.
Ele se dava conta que não acreditava na alma. Ele aconselhava os outros, dizia palavras, mas é muito fácil aconselhar os outros. É muito bom dizer a alguém que viu partir um ser querido: tenha calma, tenha resignação, coragem. Mas é muito difícil tê-las quando se trata de nós. É muito bom receitar medicamentos amargos para os outros, mas é muito desagradável ter que sorvê-los. Foi nesse estado de alma que ele pegou um voo de São Francisco, na Califórnia, até Nova York. Examinou o filho morto, naquele velório de 3 dias, e viu o momento em que o caixão adentrou-se na fornalha. Meia hora depois ele recebia o filho, em um vaso de alabastro, um punhado de cinzas. Aquele era seu filho, a quem ele amava. Será que Jim era apenas aquele pouco de cinzas para onde havia ido a alma? Aquele jovem que gargalhava e cantava, que sorria e que amava. Neste estado de alma, ele ficou de mal com Deus. E se perguntou: por quê? Por que você fez isto comigo? Eu sou um homem bom. Eu sou o cumpridor dos meus deveres. Eu sou um bom pai, um bom marido, um bom amigo. Eu sou um religioso honesto. Eu sou um homem devotado. E descobriu que estava magoado com Deus. Neste estado de mágoa, ele resolveu abandonar momentaneamente a religião. Negou-se a oficiar os atos religiosos. Pediu à igreja para retornar à Inglaterra. Desejava meditar, consultar os alfarrábios, examinar a Bíblia, ler os livros tradicionais da sua crença. A igreja deu-lhe liberdade para voltar. Ele se fez acompanhar de 2 amigos, uma secretária de 40 anos, a senhora Mary Bergrud, e um jovem sacerdote, para celebrar os atos religiosos. A esposa ficou em São Francisco. Quando ele chegou a Londres, ele foi morar casualmente, entre aspas, no mesmo apartamento em que estivera com o filho no ano anterior. Isto lhe provocou um impacto de angústia, porque aquele apartamento fazia que ele recordasse o filho. Quando ele se adentrou no apartamento agradável, ele recordava da alegria de Jim, a música em alto volume, os amigos, a contracultura, tudo aquilo que fazia parte da juventude dos anos 60. Mas ele resistiu, permaneceu ali. Depois de alguns dias, ele resolveu sair para visitar a igreja. No dia 22 de fevereiro de 1967, ele foi à igreja. Foi ele que fechou a porta do apartamento. Foi acompanhado da secretária e do sacerdote. Às 10 da noite retornou com os amigos. Quando ele abriu a porta de entrada, ele teve uma surpresa, porque no chão, no hall de entrada, estavam vários cartões postais de Londres, arrumados, formando um ângulo de 120 graus. Ele olhou e achou aquilo curioso. Então perguntou à secretária: foi você quem os colocou no chão? E ela disse: não, excelência. Eu saí antes de sua excelência. Ele perguntou ao jovem padre: foi você quem os colocou? Não, excelência. Foi o senhor quem fechou a porta e não havia nada. O bispo supôs que tivesse sido a arrumadeira, que ela tivesse vindo arrumar a casa enquanto ele estava fora e colocou aqueles cartões ali para dar-lhe uma ideia de beleza. Ele se abaixou e pegou um cartão. Olhou atrás, o cartão estava escrito: papai, eu voltei à droga. Não tenho coragem de lhe dizer. Estou dependente da droga outra vez. Abraços, Jim. Ele olhou a data. Leu outro cartão, mais outro. Leu todos os cartões. E ficou estarrecido. Aqueles cartões eram a correspondência que o filho lhe fazia.
mas não tinha coragem de mandar. Jim, como todo neurótico, escrevia o cartão e, ao invés de mandá-lo pelo correio, guardava na gaveta. Então o bispo colocou os cartões no chão, recuou e teve uma surpresa maior. Ele percebeu que aquele ângulo parecia os 2 ponteiros do relógio, anunciando 9h10, a hora que o rapaz havia morrido em Nova York. Então ele ficou ainda mais revoltado com Deus. Por que você não deixou que meu filho colocasse esses cartões no correio? Eu teria vindo salvar meu filho. Mas ele dizia que estava tudo bem. Por quê? A amargura do bispo levou-o a ter uma crise nervosa. As lágrimas lhe correram abundantes. Ele passou uma noite péssima. Mas quem teria colocado os cartões ali? No dia seguinte, quando a camareira veio, ele perguntou se ela... Não, excelência, eu nunca vi esses cartões. Já passaram por este apartamento vários visitantes. Eles deveriam estar muito bem guardados. Muito bem. E quem os colocou no chão? Ninguém sabia explicar. No dia seguinte, uma terça-feira pela manhã, quando ele despertou a secretária e os sacerdotes se levantaram, ele olhou para a secretária e notou uma coisa diferente no seu rosto. Olhou bastante, até que ele se deu conta. A secretária tinha o hábito de pentear o cabelo com franjinhas, porque dizem que franjinhas em uma mulher tira 15 anos de idade. E como as mulheres não gostam muito da idade, ela usava franjinhas para disfarçar. E uma terça parte das franjinhas estava cortada. Ele olhou de perto, estava cortada a fogo. Ele perguntou: senhora, como é que você cortou as franjinhas durante a noite? Ela passou a mão nas franjinhas, foi correndo ao espelho e ficou estupidificada e disse: excelência, eu não cortei estas franjinhas. Ainda mais a fogo. Eu poderia ter incendiado a cabeça. Devo ter tido um pesadelo, que barbaridade. Ficou angustiada, mas disfarçou. Penteou o cabelo ao contrário para ocultar o claro que a franjinha deixara. No dia seguinte, pela manhã, quando eles acordaram na quarta-feira, que ele olhou a secretária, a outra terça parte das franjinhas estava cortada a fogo. E ele disse: senhora, se você continuar assim, vai terminar tocando fogo na casa. Ela disse: padre, eu tenho certeza de que não cortei as minhas franjinhas. Isso deve ser qualquer coisa sobrenatural. Mas no dia seguinte, quando ela acordou com as franjinhas totalmente queimadas, ela disse: padre, isto é coisa do diabo. Porque não pode ser coisa de Deus, é coisa do diabo. Nós, criaturas humanas, somos muito peculiares. Quando nos acontece qualquer coisa inabitual, nós sempre dizemos que é o diabo, porque temos preferência por ele. Nunca dizemos que é de Deus. O bispo ficou preocupado. Mas na sexta-feira, quando ela acordou, o caso era mais sério. Ela estava com o corpo coberto de hematomas, de equimoses, como se houvesse tomado uma surra durante a noite. Então o bispo olhou e disse: isso é sério. E de repente o bispo teve um desmaio e começou a falar coisas desconexas. Quando ele voltou ao normal, a auxiliar e o sacerdote olhavam-no surpresos e diziam: padre, Sua Excelência esteve dizendo coisas demoníacas. E ele ficou assustado, porque ele não se lembrava de nada. Algo estava errado ali. Os dois diziam que ele havia falado. Ele sabia que não falou. Ele olhava desconfiado para os dois e os dois olhavam desconfiados para ele. Foi nesse clima que ele resolveu telefonar a um amigo que era parapsicólogo. Narrou os acontecimentos gerais e o amigo lhe disse: excelência, isso se trata de algum espírito que deseja entrar em contato com sua reverendíssima. Ele disse: mas eu não creio na comunicação dos espíritos.
E o amigo lhe disse, não faz mal, mas os espíritos creem na comunicação com os homens. Mas eu sou um bispo da igreja anglicana. E daí? Eles não sabem. Só há uma condição que os maus espíritos respeitam. Esta condição é o caráter. Sua reverendíssima tem caráter, mas algo está acontecendo. Eu lhe digo mais. Deve procurar uma médium. Agora em Londres há uma médium notável. A melhor médium de língua inglesa. A senhora Anna Twigger. Mas ela é uma senhora muito ocupada. Para marcar uma entrevista com ela só daqui a vários meses. Eu lhe vou dar uma autorização. Telefone-lhe, diga que fui eu quem mandou. Ela irá abrir um precedente e o receberá numa hora especial. Então o bispo disse, imagine, você acredita que eu, um bispo da igreja anglicana, irei procurar uma médium? Ele disse, ou procura, ou a coisa piora. Porque os espíritos não respeitam títulos de ninguém. Mas você acha? Acho, e faça-o quanto antes. Porque do contrário a coisa vai piorar. O bispo ficou muito preocupado, porque ele não sabia exatamente o que é médium. Ele ouvia dizer que médium são pessoas estranhas, psicopatas, nervosas, maníacas, pessoas cheias de superstição. Ele ia à casa daquela senhora, que era uma médium espírita. Ele não podia considerar, porque a ideia que ele tinha do espiritismo era uma ideia equivocada. Haviam-lhe dito que espiritismo era feitiçaria, era coisa de gente entendida, que o espiritismo tinha rituais, se falava com demônios, se mantinha pacto com Satanás, tinha um bode preto embaixo da mesa. Tudo isso que a ignorância diz e que a estupidez acredita. Ele então ficou preocupado e disse, deverei ir ou deverei não ir. Mas como, diz o ditado brasileiro, a dor é que ensina a gemer, ele resolveu ir. Preparou-se, pegou o rosário, colocou no bolso, para na hora que o diabo aparecesse ele balançar o rosário. E foi à casa da médium. Quando ele chegou à casa da médium, era uma senhora de 50 anos, uma senhora simpática, como todos os médiums. Quando ela apareceu, ele perguntou, a senhora é Mrs. Twigger? Ele disse, sim, excelência. O senhor é o bispo Pike? Sim, senhora. Mas a senhora é a médium? Ela disse, sim. Ele disse, não parece. E ela perguntou, por que não pareço? Ora, quando eu trabalhava para o IPASE, porque eu tive a felicidade de ser funcionário público. Ser funcionário público no Brasil é uma felicidade. E eu tive essa felicidade. Cheguei até a ser chefe de seção, que ainda é pior. E então eu trabalhei no IPASE 29 anos. E eu sou espírita desde 1947. Os meus colegas sabiam que eu era espírita. Zombavam de mim. Mas quando tinha um problema me consultavam. Porque é assim. Muita gente que não acredita, quando sabe que tem um entendido ali numa casinha, tá lá. Escondido, mas vai. Quando tem um pai de santo, uma coisa, vai lá. Mas não acredita nessas coisas por fora. Mas o espiritismo não é isso aí são médiums. Os colegas me tratavam bem, me criticavam, mas como eu me impunha respeito, eu evitava os vícios sociais, não fumava, não bebia. Então eles diziam assim, Divaldo, com esse negócio de espiritismo, este cara é meio diferente. E era. Pelo menos não tinha os pecados públicos, tinha os particulares. Certo dia eu estava trabalhando, se é que funcionário público trabalha, mas até que eu estava. Quando entrou o senhor, veio até a minha mesa. Ele estava muito bem vestido, era um senhor muito respeitável. Me olhou com superioridade, os colegas calaram. Em repartição pública, quando calam as bocas e as máquinas param, algo está acontecendo. Então eu me dei conta que aquilo era uma trampa, que haviam preparado alguma peça para me pegar. Eu olhei, a turma estava toda olhando. Eu digo, é agora. Sorri para o senhor. Ele disse, pois não. Ele me perguntou muito sério, o senhor se chama Divaldo? Sim, senhor, Divaldo. Mas o senhor, então ele deu um passo para trás, como um artista. O senhor é mesmo Divaldo Franco? Eu digo, sim, senhor, Divaldo Franco.
Ele tornou a olhar muito sério e perguntou silabadamente: mas o senhor é o Divaldo Pereira Franco? Eu disse: olha, meu senhor, eu era. Até agora eu era, mas o senhor está com tanta dúvida que eu já não sei mais. Nos meus documentos tem este nome. Ele disse: não, seu Divaldo, eu sou o doutor fulano de tal, emérito catedrático de psiquiatria da nossa veneranda universidade. Me deu aquele olhar e eu gelei. Um professor de psiquiatria ali na minha sala me espiando, ele naturalmente foi me fazer um enquadramento psicopatológico. Eu já fiquei todo quietinho para ele me achar uma pessoa arrumada, porque psiquiatra olha para a gente e já acha qualquer coisa. Então eu olhei para ele e disse: pois não, muito prazer. Eu sou doutor em psiquiatria. Sou doutor honoris causa pela universidade tal e qual, etc, etc. Eu disse: pois não, muito obrigado. Eu sou doutor por isso, por aquilo. E eu fui ficando miudinho porque eu não era nada. Eu só sou formado em datilografia. E ele tinha tantos diplomas. Por fim eu disse: pois não, mas o que é que o senhor deseja? Ele disse: Divaldo, eu vim aqui conhecer o senhor. Muito obrigado. Mas aqui eu devo a honra. Porque me disseram que o senhor é espírita. O senhor é espírita, seu Divaldo. Eu disse: sim, senhor. E, aliás, eu quero dizer ao senhor que me orgulho disso. Eu abracei esta doutrina e me sinto muito feliz. Mas, seu Divaldo, o senhor até que me parece uma pessoa inteligente. Eu disse: sou. Porque eu entrei no IPASE através de um concurso, eu não tive pistolão. Fiz o concurso do DASP, passei, não sou nenhum gênio, mas também não sou nenhum anormal, sou uma pessoa comum. Mas, seu Divaldo, por que o senhor aderiu a esta religião? Eu disse: bem, porque no ano de 1939, uma irmã minha suicidou-se. Nós éramos católicos. E minha mãe, que era uma mulher analfabeta, foi à igreja comigo, eu era criança, e ela foi pedir ao sacerdote para celebrar uma missa pela alma de minha irmã. O sacerdote lhe disse: dona Ana, os suicidas vão diretamente para o inferno. A igreja nega-lhes solo sagrado, nega-lhes indulgência e não celebra nenhum ato litúrgico. Minha mãe olhou para ele e disse: padre, mas será que Deus é tão cruel assim? Ele disse: é muito severo. Minha mãe lhe disse: não, ele é impiedoso. É porque ele não é mãe, ele é pai. E ela fez uma das mais belas revelações de machismo. Porque, em verdade, Deus não é pai. Deus é o amor. Não se personifica nessa velha tradição antropomórfica do velhinho sentado no trono da inutilidade, não fazendo coisa nenhuma. Deus são as leis universais que regem o cosmo. E é o amor. Então aquela mulher analfabeta enfrentava um homem de erudição. Ele puxava a mão e dizia: mãe, ela: cala a boca, menino. Então o padre disse: mas ela é uma suicida. E minha mãe lhe deu um argumento que eu nunca me esqueceria e que iria ler mais tarde nas páginas da psiquiatria. Padre, se ela se matou, ela não estava com juízo no lugar. Porque ninguém se mata por querer, padre. Todo mundo que se mata está fora da razão. Mais tarde, 20 anos, fazendo uma leitura a respeito das psicoses maníaco-depressivas, eu verificava quanta razão tinha aquela mulher analfabeta. Porque mesmo o suicida que programa, ele é um psicopata. O indivíduo que envolve o guante contra a sua vida e que se libera daquele instinto de conservação que os animais todos possuímos, não está com a mente equilibrada, e Deus tem misericórdia dele. Então minha mãe saiu dali e me disse: eu nunca mais procurarei esse Deus. O Deus que não perdoa, meu filho, pois eu perdoo. Eu perdi a minha filha, eu te perdoo, minha filha. Eu te perdoo. Eu que sou mãe, sou maior do que Deus. E nunca mais ela voltou à igreja. Eu disse ao psiquiatra. Mais tarde, quando eu me tornei espírita, um dia minha mãe me perguntou: meu filho, o seu Deus perdoa? Eu lhe disse: não, senhora. Mas, meu filho, que coisa é esta? Então Deus não perdoa? Eu digo: não, mãe. Deus ama. O perdão pressupõe uma raiva. Como Deus não tem raiva de ninguém, ele ama sempre. Ele nos vê como crianças ignorantes, que merecemos compaixão e oportunidade.
Toda vez que nós erramos, ele nos traz a reencarnação. Como mau aluno na escola que perde o ano e repete, até aprender. Só passa de classe quando esteja em condições. Ela disse, meu filho, então me ensine a amar esse Deus. Eu disse ao psiquiatra. Ele me olhou demoradamente com indiferença e me disse, mas seu Divaldo, também me disseram que o senhor é... Eu digo, olha, doutor, diga o que é que eu sou. Porque atualmente o povo diz o que a gente não é, quanto mais o que a gente é. Eles me disseram que o senhor é médium. É verdade? Deu aquela risadinha. Eu disse, sou médium, sim, senhor. Aliás, eu gostaria de dizer que me ufano de ser médium. Porque é muito agradável ser uma antena transceptora. Se a pessoa comum tem 5 sentidos, se sente feliz, imagine o senhor quem tem 6. Pois eu sou médium. Ele disse, mas o senhor não parece que é médium. Eu aí fiquei surpreso e perguntei, por que não pareço? Ele disse, Divaldo, porque todo médium é, não sabe? É tantã. Os meus colegas riram. Eu também ri. Quando acabou o riso, eu disse, doutor, o senhor veio aqui e me fez um inquérito que não é administrativo. Eu lhe respondi por gentileza, porque não tenho obrigação de falar da minha vida durante o expediente. Mas eu lhe respondi. Agora eu peço licença para lhe fazer uma pergunta só. O senhor me responde? Ele rindo disse, pois não, senhor Divaldo. Eu perguntei, e o doutor é médium? Ele disse, não. Por quê? Eu disse, porque parece. Ele me disse, mas senhor Divaldo, o senhor está me ofendendo. Eu digo, não vejo por quê. Se o senhor disse que eu sou essa rodinha e que me chamo Tantã, que eu não sei o que é, só pode ser um elogio. Eu então devolvo ao doutor. Porque meus pais me ensinaram, toda vez que eu fosse elogiado, eu devolvesse, porque eu não mereço. Eu não posso conceber que o doutor tenha vindo aqui me ofender. O senhor nunca me viu, eu nunca o vi. Se o doutor saiu de sua casa para vir me magoar, o doutor não é normal. Aliás, o psiquiatra é o senhor, não sou eu. Passe bem que eu estou ocupado. Assim o bispo. O bispo pensava que médium é uma pessoa que faz careta, que anda com tremelique, e que anda cheio de novidade. Não, esses são doentes mentais, são nervosos. Não tem nada a ver com mediunidade. Quando ele viu aquela senhora simpática, agradável, disse, mas a senhora não parece médium. Ela disse, mas sou. Então vamos entrar. Entraram, conversaram um pouco. A senhora Ana Twig lhe disse, padre, agora vamos à sala das sessões. Ele disse, é agora. Da sala das sessões, segurou o terço e entrou na sala. Eu me lembro também de uma outra experiência. Durante algum tempo eu fui oficial de gabinete, que hoje chama Public Relation. Tudo hoje é muito complicado. Antigamente era secretário, era oficial de gabinete. E eu tive um delegado, que ele era muito curioso. Ele detestava reuniões sociais. E quando tinha uma reunião social, ele me dizia, Divaldo, você vai me representando. Porque a minha úlcera não me deixa, dizia ele. E eu tinha que ir para a úlcera dele não piorar. Eu quase peguei uma úlcera. Toda vez que chegava um cliente, vinha um cafezinho de gentileza. E ele dizia, Divaldo, eu não posso tomar, por causa de minha úlcera. Tome, tinha dito tomar 40 cafés. Eu ficava com os olhos esbugalhados. Mas eu ganhava para isto. O oficial de gabinete é aquela pessoa que tem que ser simpática, tem que defender o chefe e tem que agradar o cliente. Então eu ficava numa sala de entrada do gabinete. Ele chegava e me dizia, não estou para ninguém. E entrava. Via um cliente e dizia, doutor fulano. Eu digo, não está. Mas ele acabou de entrar, foi, saiu pela outra porta. Porque esta é a função da pessoa que secretaria uma autoridade. Certo dia ele me pediu para ir a uma reunião social que houve em Salvador, de uma senhora muito rica, era uma das maiores fortunas da cidade, ela havia retornado da Europa. Então era daquela época dos putins, do High Society, e foi aquela festa, ele disse, você vai, porque eu tenho horror a essas festas. E eu fui. Quando cheguei à festa na Barra, era o bairro mais elegante de Salvador, só havia gente rica, e eu, coitado, que era funcionário público. Os banqueiros conversavam com os banqueiros, desembargadores, juízes, advogados, as senhoras ricas de chapéu, imaginem que barbaridade, conversando umas com as outras, e eu, que não era ninguém, não tinha com quem conversar. Eu olhei para lá, olhei para cá, não tinha ninguém. E não pode haver nada pior do que estar numa reunião dessa sozinho. Ainda mais
que eu tinha duas mãos, e é horrível ter duas mãos desocupadas. Eu botava no bolso, ficava feio. Eu tirava, botava para trás. Tudo que eu fazia ficava feio. Porque os outros estavam com a mão ocupada. O cigarro numa mão e a taça do uísque escocês fabricada em Foz do Iguaçu na outra mão. Então, todo mundo assim. E eu, coitado, eu procurava atitude simpática, parecia malandro carioca. Eu, então, cruzei o braço, ficava numa posição armada. Eu disse, sabe de outra, e segurei numa mesa. Fiquei na postura, quando, de repente, o grupo para lá e para cá, eu vi uma senhora que tinha o hábito de frequentar nosso centro espírita em Salvador, lá na calçada. Eu aí fiquei contente, porque ia ter com quem conversar. Quando eu a olhei, que sorri, ela me olhou espantada, virou o rosto. Porque ela deve ter raciocinado, se eu conversar com o Divaldo, todo mundo sabe que ele é espírita, vai pensar que eu sou, e o povo gosta de ser escondido, não gosta de ser público. Eu tinha programa de rádio, era mais ou menos conhecido. Ela virou o rosto e eu perdi minha chance. E eu digo, mas meu Deus, tomara que essa mulher saia logo, a dona da casa, para eu saudar e ir embora. Mas aquela conhecida ficou curiosa. Ela sempre dizia assim, Divaldo, eu vim aqui tomar uns passes, não sabe? Para descarregar. Ela carregava lá e descarregava no centro. Assim ela ia, voltava, nós tratávamos bem. Ela deve ter ficado curiosa e se perguntou o que é que Divaldo Franco está fazendo aqui. Porque lugar de média, dando passe, visitando doente, fazendo a caridade. O que é que ele está fazendo aqui na mais alta sociedade de Salvador? Ficou curiosa. E naquela curiosidade, que diz que a mulher não aguenta curiosidade. Aliás, eu já vi que o homem é pior. Naquela coisa, vai um grupo para lá, para cá. Aí abri um corredor, ela estava lá, me olhou e me perguntou assim. Olá, Divaldo. Eu digo, graças a Deus. Hoje tem... Eu sabia o que era. Então eu disse, o quê? E ela me respondeu, aquilo. Eu disse comigo, ou ela pergunta, eu não respondo. Dei outro riso angelical e voltei a indagar. Aquilo que? Aquilo que tem lá, terça e quinta às 8, hoje tem? E eu disse, não estou entendendo. Daquele vai, não vai. A dona da casa saiu muito bem vestida, cheia de joia. Olhou e ainda pegou, tem, não tem. E olhou para mim e fez assim, então, é o senhor que é o tal? Eu disse, não senhora, o tal é Moreira da Silva, não sou eu. Ela disse, mas não é o senhor que anda metido nesses negócios? Porque o povo não gosta da palavra, já notaram? E eu digo, não senhora, eu não ando metido em negócio nenhum. Eu sou funcionário público, minha senhora, eu ganho muito bem. O governo paga tão bem que proíbe a gente entrar no outro negócio. Não, mas não é o senhor que anda metido com essas coisas. Eu digo, não senhora, aliás, eu estou aqui em nome do nosso delegado, etc. Mas não é o senhor que é o Divaldo? Eu digo, sou sim, senhora. Não é o senhor que é... Tu sabe? Eu digo, não senhora, eu não sei. Não é o senhor que é espírita? Eu digo, minha senhora, eu sou espírita. E falei alto. Todo mundo parou, eu digo, e agora? Ou eles me botam para fora ou escutam. Mas, minha senhora, o espiritismo não é um negócio, nem é uma coisa. Allan Kardec, que foi o homem que apresentou o espiritismo ao mundo, que chamamos codificador, disse que o espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo material. O espiritismo tem uma planilha filosófica, a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e no Evangelho de Jesus, que é a sua linha religiosa, que tem como fundamento a prática da caridade em todos os tempos e modos. E então eu falei, demorei uns 20 minutos, o povo parou, o uísque de Foz do Iguaçu também desceu, ficou parado. Quando eu terminei, bateram palmas de caridade, aquelas palminhas de caridade. Então foi o momento culminante, o célebre desembargador baiano chegou-se ao círculo com a sua taça de uísque. Seu Divaldo, muito bem, eu quero dizer ao senhor que eu também gosto muito dessas coisas. Eu havia perdido o meu latim.
Então o bispo, quando entrou na sala de sessão, disse: é agora que eu vou ver essas coisas. A médium sentou-se, olhou para o bispo e disse: padre, ore por favor a prece dominical. O padre era um homem honesto, era uma criatura digna. Ele fechou os olhos e começou a recitar o Pai Nosso. A sua alma naquele momento embriagou-se de emoção. Quando ele terminou, a médium disse: papai, papai, sou eu, papai. Jim, sou eu, papai, eu estou sofrendo. Ele abriu os olhos. O rosto da médium estava transfigurado. Aquela expressão dura, o olhar esgazeado, as têmporas agitadas pelas veias. E ele dizia: papai, sou eu, seu filho. Eu não me matei, papai. Eu não me matei. Eu estava muito deprimido naquele dia. Então eu queria dormir. Eu tomei um sonífero, tomei uma drágia, esperei. Não veio o sono, eu tomei outra. Não amoleci, tomei uma terceira. Então eu fiz o automatismo, tomei. Fui tomando sem me dar conta. Aí o meu espírito foi arrancado do corpo, como a luva que se arranca da mão. Mas eu não morri, papai, eu estou vivendo. Volte para Deus outra vez. Deus existe, papai. Eu cavei a minha desgraça. Eu não sou suicida direto, mas eu sou suicida indiretamente, porque eu me entreguei à droga. O senhor se lembra, papai, de Mr. Tillich, seu amigo? Foi ele que me recebeu do lado de cá. Ele me chamou de filho, mas eu estou atormentado, papai. Ore a Deus, ajude-me. Faça a caridade por amor de mim, papai. Eu não posso falar muito. Volte outro dia. Eu tenho que me preparar. Volte, papai. Jim deu um grito. O bispo começou a chorar. Então a médium mudou de semblante. Uma voz calma começou a dizer: Pike, sou eu, seu amigo Tillich. Lembra-se de mim? Nós fizemos o seminário juntos. Você se recorda de quando nós brincávamos na Escócia? Eu venho aqui para agradecer o livro que você publicou sobre mim. Você é um homem notável. Esse é o bispo pai que perguntou: meu Deus, mas é Tillich, meu amigo. Aquele não via, porque morrera fazia 30 anos. Começaram a conversar dois amigos de infância, boca a ouvido, choraram, abraçaram-se. E quando Mr. Tillich acabou de falar, ele ajoelhou-se e disse: eu creio, meu Deus, eu creio na imortalidade da alma. Não existe morte, só a vida. E voltou 10 vezes à casa da médium Anna Twigg. 10 vezes seu filho veio e lhe falou: seu pai, amigos da infância, falaram pela boca da médium mostrando a imortalidade da alma. Ele então resolveu retornar à Califórnia. No seu primeiro sermão dominical, ele disse: eu creio na comunicabilidade da alma. A morte não apaga a vida. Eu quero dizer que meu filho Jim está vivo. Ele sofre porque o sofrimento foi ele quem buscou, mas ele vai ser feliz. Não existe o inferno. Nós marchamos para os céus. Quero declarar que eu sou um bispo da igreja anglicana, mas eu acredito no espiritismo. Então disseram que o bispo havia enlouquecido, porque a humanidade é curiosa, nega por negar. Ele escreveu uma biografia e deu ao livro o título The Other Side, o outro lado, contendo a sua história. Ele frequentou várias sessões na América e um dia estava diante da rede de televisão do Canadá, em Ottawa, com um médium diante dele, o médium Arthur Ford, o médium que trouxe do além mensagens as mais admiráveis de personalidades ilustres. O senhor Arthur Ford
foi considerado o melhor médio de língua inglesa do século XX. Arthur Ford caiu em transe. Jim veio e falou com o pai, diante da televisão. Durante meia hora, pai e filho conversaram. Quando terminou, o entrevistador perguntou: bispo, era seu filho? É, meu filho. Como sua excelência tem certeza? Ora, qual é o pai que não conhece um filho? Não será telepatia? Em absoluto. Meu filho me tem dito coisas que eu não sabia. Através de vários médiuns ele me tem feito revelações que só acontecem depois. Ele me tem falado de coisas do passado que eu tenho que constatar fazendo investigação. Mas não será o demônio? Não será uma artimanha diabólica? E o bispo respondeu: será que o mal pode fazer o bem? Eu me tornei ateu, então o diabo veio para me tornar cristão outra vez? Será isso crível? Eu abandonei a religião, e então o demônio vem e me leva de volta ao caminho do bem? Será que alguém pode acreditar que o mal possa fazer o bem? É o bem. É, meu filho, eu creio. E no ano de 1968, ele e a esposa fizeram uma viagem a Israel. Desejavam visitar a Terra Santa, visitar o lago de Genezaré, a montanha onde Jesus pregou as bem-aventuranças. Fizeram a viagem. Era um homem ilustre, representava o Reino Britânico Unido, teve caravanas especiais, tratamento de chefe de Estado. Ele desejou fazer uma viagem pelo deserto de Negev. Deram-lhe um jipe. Ele foi e desapareceu no deserto. 3 dias de buscas. Ninguém conseguiu saber onde estava o bispo Pike. A força aérea israelita milimetrou o deserto e não me encontrou. A esposa dele, na cidade de Haifa, caiu em transe e disse: dei-me um mapa de Israel, do deserto. Quando lhe colocaram o mapa, ela disse: meu corpo está aqui. Eu caí nesta fenda. Sou eu, James Pike. Meu corpo está aqui. E em Londres, e na Twigg, sem saber do que se passava em Israel, entrou em transe e mandou dizer à televisão BBC aonde estava o corpo desaparecido do bispo Pike. Esta história real, contemporânea, demonstra a grandeza da doutrina espírita. Tentar definir o espiritismo através de códigos filosóficos seria tornar fastidioso, maçante, quiçá desagradável. Utilizei-me de uma história real, porque a sua autobiografia aí está em língua portuguesa. Do outro lado, tivemos a oportunidade de conhecer a médium Anna Twigg em Londres, para mostrar que o amor de Jesus não nos abandona nunca e que a morte não mata a vida. O Espiritismo veio à Terra provar que somos almas eternas, que viajemos através dos corpos. A vida não é física apenas. Entremos no corpo pela concepção, saímos do corpo pela desencarnação ou morte, mas vivemos. O Espiritismo nos veio dar este alento, esta certeza, como prometeu Jesus. Ao despedir-se de nós, João 14,16, Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei o Espírito de verdade, o Paracleto que o mundo ainda não conhece. Ele vos repetirá coisas que eu vos disse, e dirá coisas novas que ainda não podeis suportar. Quando ele vier, ficará convosco para todos os séculos e será o vosso Consolador. O Espiritismo é o Consolador que Jesus prometeu, porque numa época como a atual, de dores, de conflitos, de lágrimas, nós nos perguntamos por quê? Porque nasce uma criança aidética. Para quê? O que é que Deus deseja com uma criança que já nasce condenada por uma enfermidade incurável? Para poder punir a mãe
Não, porque as mães não se importam, pulam a janela e fogem e deixam os filhos na maternidade. Para castigar a sociedade, Deus necessita de castigar alguém que é culpado através de um inocente. As nossas leis, que são injustas, não praticam esse crime. Por que que Deus usaria um expediente tão infame? E aquela criança que sofre, por quê? O Espiritismo vem dizer-nos que através da reencarnação, o criminoso de hoje volta amanhã ceifado. O egoísta e avarento volta na miséria. O rico desonesto, que abusa da miséria socioeconômica da humanidade, vem na escória social. É da lei. Todo abuso gera consequências equivalentes. Não está no Evangelho. Se a vossa boca, perna, mão, ouvido, olho são motivos de escândalo, cortai-os, porque vos será melhor entrar na vida sem eles do que com os órgãos escandalosos. Equivale dizer que devemos amputar o membro moral que pratica ações negativas. O Espiritismo trouxe a reencarnação para explicar por que nós somos tão diferentes. Por que uns são felizes e os outros desgraçados? Por que uns são belos e os outros deformados? Porque nasce uma criança de câncer. Até hoje eu tenho na memória uma visão que me deprimiu quando eu era jovem. Era uma fotografia de uma criança de 2 anos no hospital americano. A criança estava no braço materno e olhava para a rua. Então a legenda dizia: esta criança tem um câncer ocular e amanhã os 2 olhos serão extraídos para tentar salvar-lhe a vida. Olha para a rua pela última vez. Então olhei aquele semblante triste e perguntei: meu Deus, se não houvesse reencarnação, como Deus era impiedoso? Por quê? A reencarnação nos diz: daqueles que usaram a vista para o mal, espiões, traidores, fofoqueiros profissionais, os que usam a voz indevidamente, aqueles que dão um tiro na cabeça na hora de uma ira, reencarnam-se como doentes mentais. Os que dão um tiro no coração, reencarnam-se com problemas da válvula mitral, com problemas cardíacos. Os que ingerem venenos e tóxicos, reencarnam-se com cânceres do laríngeo, reencarnam-se com cânceres da boca, ou reencarnam-se com afasia, dislexia, gagueira, dificuldade de comunicação, porque o corpo é um patrimônio de Deus. Ninguém o pode usar indevidamente. Recordemo-nos do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É necessário amar-se. Eu me recordo de um sacerdote americano que disse: nunca acuse. Toda vez que você acusa, você aponta um dedo e 3 estão lhe apontando. Quando faz isto, você está se acusando com 3 dedos. Perdoe sempre. Este é a lição do cristianismo que a doutrina espírita veio trazer. Mas o que é o espiritismo? É a ciência que prova a imortalidade da alma através da comunicabilidade dos espíritos. É a filosofia de otimismo. E é a religião do amor universal. Esta religião que nos abre o leque de esperanças para a nossa vida. Para concluir, como disse, venho de uma família católica. Minha mãe era uma senhora modesta e analfabeta. E meu pai aprendeu a ler para votar. Ele era democrata. E me dizia, eu era criança, ele me dizia: meu filho, a democracia é a maior coisa da vida. E eu não sabia o que era democracia. Toda vez ele me dizia: quando você for homem, seja democrata. Um dia eu perguntei: pai, e o que é democrata? E eu sei lá o que é democrata. Mas o senhor fulano de tal, o prefeito, é democrata. E se ele é democrata, é bom, porque ele é um bom. Então eu sou, e você vai ser. Era por osmose a democracia lá em casa. Eram almas simples. Mas passaram seus tempos, eles ficaram espíritas, frequentavam nossa casa. E envelheceram, eu trouxe para a Mansão do Caminho. Com Nilson, construímos uma casinha para eles e para uma irmã minha. Tomei um empréstimo no IPASE para tanto.
para não explorar a instituição. Passaram o tempo, meu pai morreu, minha mãe foi ficando velha. Minha mãe tinha olhos verdes muito bonitos e era uma alma doce e sofredora. Ela teve 13 filhos. Quem é que aguenta mais? As mulheres de hoje, coitadas, não aguentam mais. Teve 3 abortos naturais. Carregava água na cabeça, lavava, passava, cozinhava e ainda bailava, tinha tempo. Hoje é que não se tem tempo, que a televisão não deixa. Mas então, quando ela ficou muito idosa, um dia ela me perguntou assim: Di, quando eu estiver para morrer, eu quero que você me diga. Eu então lhe respondi: mãe, mas eu não sei. Você pergunta aos espíritos, mas eles não me dirão. Dirão. Pode perguntar que eles vão dizer quando é que eu vou morrer. Minha mãe era uma senhora baixinha. E mulher baixinha, ninguém ganha discussão com ela. Mulher alta, não. A mulher alta é como tua voada, muita zoada, pouca chuva. As baixinhas já começam chovendo. Meu pai dizia lá em casa: mulher não controla. Sou eu quem diz a última palavra. Ana tem a mania de ser valentona, mas eu calo-lhe a boca. E não era verdade. Mas naquele tempo a gente respeitava muito os pais. Hoje os pais respeitam os filhos. Um dia então eu disse assim: mas pai, eu nunca vi o senhor dizer a última palavra. Porque mãe é que ganha sempre a discussão. Ele disse: menino, o que é isso? Você nunca ouviu dizer para ela: tem razão, tem razão. Acabou a briga. A última palavra é minha. Então eu disse: tá bem, eu perguntarei. Quando ela completou 80 anos, ela me disse: meu filho está perto. Eu digo: mãe, eu não sei. Ela disse: então não está. 84 anos. Porque quando se tem muito filho, se vive muito, hein? Quando tem pouco, morre jovem. Quando ela completou 84, ela disse: Di, ela estava doente. É agora? E eu digo: mãe, eu não sei, mãe. Mas por que a senhora quer saber? A senhora com 84 anos até já está um pouco passadinha, não está? Ela disse: meu filho, eu estou. Mas para que a senhora quer saber? Eu quero saber para ter tempo de me arrumar. Eu digo: a senhora não está arrumada? Totalmente não. Porque se eu ficar toda arrumadinha, Nosso Senhor vai dizer: já que a velha está pronta, que venha. Eu então estou deixando os paninhos para a última hora, porque ele não me chama. E eu digo: meu Deus, ela está tapeando Jesus. Quando ela completou 86 anos, ela adoeceu. E então eu fui visitá-la, eu visitava diariamente. Ela perguntou: meu filho, é desta vez? Eu disse: mãe, eu não sei. Ela disse: é desta vez. Mas como a senhora sabe? Meu filho, eu lhe conheço, você está mentindo. Os espíritos disseram, não disseram? Eu disse: sim, senhora, eles disseram. Quantos dias me faltam? Eu digo: mãe, eu não sei, sabe, quantos dias. Eu digo: isso não é título bancário agora, nesta vida de inflação maravilhosa. Não tem data marcada. Quantos dias me faltam? Entre 18 e 21 dias. Ah, então está bem. Mande chamar seus irmãos, que eu quero fazer um pedido a meus filhos na hora da morte. Porque ninguém desobedece a pedido na hora da morte. Então eu mandei chamar meus irmãos, vieram, ela foi dando conselhos. E um dia eu despertei às 5 da manhã, desci e fui até a casa de minha irmã. Quando eu entrei no quarto, me sentei, passei a mão na testa e perguntei: então? Ela disse: é hoje, não é? Eu digo: mas mãe, como é que a senhora sabe? Meu filho, você quer me tapear? É a primeira vez que você me visita às 5 horas da manhã. Você veio se despedir, não foi? Eu disse: foi sim, senhora. O que eu ia fazer? Então, sente aí para nós conversarmos. Eu me sentei, conversamos, eu saí, voltei. Meio-dia, ela fez o pré-coma. 3 da tarde, ela fez o coma. Às 5 horas, ela abriu os olhos. Olhou em derredor, minha irmã estava chorando. Ela disse: não, minha filha, não chore. Eu estou bem, não estou, meu filho? Eu disse: está, sim, senhora. Di, eu quero lhe dizer que tudo o que você me ensinou é verdade. Sabe quem está aqui, meu filho? Nair, sua irmã, a minha irmã suicida, aquela. Ela está aqui. Ela está dizendo: mãe, venha para me aliviar as dores. 33 anos do suicídio. Venha me socorrer, mãe. Eu preciso da senhora. Seu pai também está aqui, Di. Eu estava a ver os dois. Então eu vou, meu filho, mas depois eu volto.
Eu disse, não, mãe, não pensa em voltar. A senhora sofreu tanto na terra, a senhora chorou tanto sem lágrimas, a senhora vai ser feliz porque Deus é amor. Não queira voltar à terra tão cedo. Vá tomar conta de Nair, fique com o pai, com meus irmãos. 6 filhos já estavam no além nessa época. Vá com eles, mãe. Ela me abriu os olhos verdes e lindos e disse, não posso, meu filho. Uma mãe nunca abandona seus filhos. Depois que eu for, que eu descansar, eu volto, meu filho, para tomar conta de você e de sua irmã. Até logo. Virou para minha irmã e disse, não chore, eu vou voltar. Segurou nossas mãos e, como se fosse um pássaro feito de luz, rompeu a gaiola de cristal e partiu para a vida. 12 dias depois, eu estava no Paraná, numa cidade chamada Cástaro. Inaugurava um lar de terceira idade, estava um auditório muito grande. E eu falava da imortalidade da alma. De repente eu me virei, ela estava a 5 metros distante de mim. Era ela, viva, com o vestido que eu lhe havia dado como meu primeiro ordenado. O primeiro ordenado que eu recebi. Eu comprei um vestido de seda branca com flores azuis. Mandei confeccionar e levei-lhe. Ela morava em Feira de Santana. Ela estava com aquele vestido que eu lhe dei, que ela usou uma vez e guardou para não estragar. Ela me estendeu as mãos e me disse, meu filho, eu voltei, a vida continua, meu filho, fale. E eu falei. Falei, e desde aquele dia, toda vez que eu viajo, quando eu me vou deitar muito cansado, eu a vejo e ela me pergunta, meu filho, você já orou? Eu digo, não, senhora, eu estou tão cansado. Ore, meu filho, porque o sono é uma pré-morte. E você não sabe se vai acordar amanhã. Quando eu me levanto pela manhã, ela me aparece com seus olhos de esmeraldas e me pergunta, já orou? Eu digo, mãe, eu estou acordando agora. Ore, meu filho. Você vai viajar com o sol e não sabe se vai chegar ao entardecer. Poderá haver consolo maior. A certeza da imortalidade da alma, que todas as injustiças, todas as dores passarão e os seres amados virão até nós. Pode haver nada mais extraordinário do que esta certeza de que nós viveremos e que seremos felizes ou não, de acordo com os nossos atos. O Espiritismo derramou sobre nós a esperança. Nos fala de um céu estrelado e de uma terra de amor, de benesses. Nos fala de bênçãos e nos conclama, nestes dias difíceis, a dizer, meu Deus, enquanto a maioria dos homens se levanta para blasfemar, eu te quero agradecer e te quero louvar. Quero dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem na natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira no céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o amor. Mas diante da minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração, porque eu tenho certeza de que eles que se debatem na escuridão, no meio da multidão em solidão, depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar.
A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor eles voltaram a sentir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que declama, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que talteia uma canção e o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e suores das vidas, pelas mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, pelas mãos que apertam mãos, mãos de caridade e de solidariedade, que ajudam a velhice, a dor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, deformados, marcados, que não podem andar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra encarnação eles também bailarão. Muito obrigado pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Mas não é importante se este lar é uma mansão, ou está numa favela, é uma tapera, um ninho, uma casa no caminho, seja lá o que for, um grabato de dor. Mas é importante que dentro do lar exista a presença do amor. Do amor de mãe ou de pai, de esposo ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, de alguém que nos dê a mão, pelo menos o olhar de um cão, porque é doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para me deitar, nem aí eu reclamarei, porque eu te tenho a ti, e te quero dizer obrigado, Senhor, porque nasci. Muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.